Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte, nesta quarta-feira de frio na Baixada, onde você vai saber todas as informações do time da Vila. Hoje teve a apresentação do Jean Lucas na Vila Belmiro, foi apresentado à imprensa, muitas perguntas, ele vai falar e eu vou falar para você o que ele disse quando perguntaram a respeito do porquê ele escolheu o Santos Futebol Clube para jogar e não o Flamengo. Ele falou a respeito do time da Vila e o ambiente nesse exato momento. E nós vamos contar um pouquinho daquilo que ele acabou falando para os repórteres que compareceram lá na sala de imprensa da Vila Belmiro. Mas agora eu quero dar um recadinho para você, todo especial. É aquele recado da ibet.com. Você que gosta de apostar, porque todo mundo é um apostador, né? Todo mundo gosta de palpitar. E por que você vai jogar o seu palpite fora se você pode entrar no site da ibet.com e faturar uma grana? É você apostar naquilo que você tem a noção de que vai acontecer, a sua convicção, o seu feeling, saber que aquilo ali pode render alguma coisa para você. Tá vendo esse site aqui embaixo? Entre nele, você vai entrar na página da ibet.com e você vai curtir muitos jogos, muitas coisas boas que você vai ter nessa página. Tem cassino online, tem cassino ao vivo, tem os jogos que você espera participar, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Campeonatos Europeus, tem tudo para você. É uma curtição a todo momento. Por isso eu indico para você o site da ibet.com. Eu já fiz uma análise daquilo que vai acontecer no final de semana, nos jogos do Campeonato Brasileiro, e já vou começar a pensar nas apostas. Por exemplo, Santos e Botafogo. O que você acha que vai dar nesse jogo? Eu acho que o Santos não perde. Eu acho que não perde. E o Santos está pagando bem. Por isso eu vou apostar no Santos e vou tentar faturar uma grana também. E vou torcer. O gostoso é isso. É você apostar e torcer. Porque na hora que der o resultado que você colocou, você vai ficar feliz da vida, porque está faturando aquela grana. Por isso, meu amigo, vá para o site da ibet.com e boa sorte! Bom, vamos atualizar as últimas informações do Santos. Primeiro, eu gostaria de falar do momento que o Santos está vivendo, né? O Santos está vivendo um dos piores momentos, eu acho que da sua história. Momento nunca visto na história do clube, hein? Elenco insatisfeito com a postura do treinador Paulo Turra, que colocou algumas regras de disciplinas que o elenco não concordou. Como, por exemplo, horário de almoço, todo mundo tem que estar presente ao mesmo tempo dentro do refeitório, porque senão não almoça, né? Ele separou a mesa dele do resto do grupo, isolou com a comissão técnica, colocou algumas normas lá dentro que parece mais um quartel-general. Essa é a fala dos jogadores, que ele acabou impondo algumas coisas que o elenco, de um modo geral, não estão acostumados com isso. E isso daí acabou criando uma animosidade, né? O afastamento de alguns jogadores que o elenco tem como amizade, né? O Soteldo, por que o Soteldo foi afastado do jeito que foi? Não se teve uma conversa, não se tentaram devolver a ideia de se afastar o Soteldo. Tudo isso criou esse clima de animosidade dentro do elenco. Hoje o elenco do Santos está dividido. Você tem um grupo que é favorável à volta do Soteldo, tem outro grupo que é favorável à saída do Paulo Turra, e tem o goleiro João Paulo ficando do lado do Turra. Ele está apoiando as atitudes do Paulo Turra. Isso criou um clima muito ruim. Você já imaginou você trabalhar num lugar assim, onde ninguém se entende, ninguém tem a mesma opinião, mas pelo menos correr para o mesmo lado, né? Você está no mesmo barco, tem nego remando contra, e isso daí está provocando um clima de terror. Por isso que a gente espera que a diretoria do Santos possa tomar alguma providência. Está na hora do elenco se reunir entre eles e jogar aberto com todos ali para tentar resolver, porque o maior prejudicado com tudo isso aí é o próprio Santos. E o Santos está passando por um momento terrível. As pesquisas, as análises que estão sendo feitas mostram claramente que o Santos tem que reagir, e reagir muito bem a partir de agora. A partir dos próximos 4 jogos que restam para encerrar o primeiro turno, o Santos já tem que buscar resultados positivos, porque senão vai começar a entrar numa fase aguda no Campeonato Brasileiro. A união do grupo é muito importante.
E o que precisa ser feito é a diretoria também resolver o problema que está ocorrendo dentro do elenco. Não era momento de se afastar todo mundo agora. Nós estamos em meio a um campeonato tão difícil como esse. Final do ano é o ano de se fazer renovação, não no início de uma competição como o Campeonato Brasileiro. Isso aí acabou mexendo com o elenco. É a mesma coisa que você tem um amigo funcionário da sua empresa junto contigo, aí esse amigo seu é mandado embora. Você não vai ficar chateado? Lógico que vai. Isso abalou o elenco. Alguns jogadores que saíram, que foram afastados, deixou o elenco mais chateado ainda. Por isso, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente e a atitude, né, que tem que ser tomada. Porque o Paulo Roberto Falcão também, meu amigo, a gente sente que ele não está, sabe, nem um pouco preocupado com isso. A gente vê a situação dele, né? Você vê as entrevistas do Falcão, parece que ele está num outro mundo, parece que ele não está vivendo o Santos. E isso daí está deixando muita gente chateada e a atitude da diretoria que não se toma nada. Apenas fica inerte, acompanhando tudo que está acontecendo, o barco está à deriva e ninguém toma o comando disso aí para resolver esse problema. Outro detalhe, alguns jogadores se manifestaram e pediram a volta do Soteldo. A diretoria ficou de pensar nisso. Mas tem outros ali dentro que parece que tem micuinha com o Soteldo. E aí estão forçando a barra para que ele não volte. Então, o clima não ficou legal. Uma outra coisa que está acontecendo, essas coisas nas redes sociais. O Paulo Turra publica um detalhe. Pô, isso não existe, eu nunca vi isso no Santos, nem no time nenhum. Você ficar brigando em redes sociais. Você viu o Paulo Turra posta uma coisa falando de disciplina, aí vai o Soteldo assistindo um filme de Pokémon e coloca lá um detalhe, Deus vai provar tudo, aí depois no dia seguinte ele vai treinar, aí aparece ele treinando e fala disciplina, como dizer, tá, sabe, um clima muito ruim, isso não é nada bom. Aí vem o próprio João Paulo e reposta, né, aquilo que o Paulo Turra acabou colocando no Instagram. Amigo, não existe isso no futebol. O futebol é uma união. O futebol é harmonia, porque se não tiver harmonia dentro do futebol, nada vai para frente. E a preocupação é essa, o Santos não está em harmonia. Bom, vamos falar sobre o treinamento de hoje. Aconteceu no CT Rei Pelé mais uma vez, embaixo de chuva, a preparação para o time frente à equipe do Botafogo. Jean Lucas, documentação dele foi enviada para a CBF. Provavelmente até sexta-feira o nome dele aparece no BID e aí ele vai poder estrear contra o Bota e é mais um jogador que está chegando para ajudar o elenco, para fortalecer esse meio campo do time da Vila. E hoje ele participou da coletiva, né? A apresentação oficial dele, ele acabou indo para a Vila Belmiro, foi apresentado pelo técnico Falcão, que falou pouca coisa. Falcão disse apenas o seguinte, a gente já estava namorando o Jean Lucas há muito tempo. E graças a Deus acabou dando certo. Simplesmente isso. Aí apresentou o jogador começou a responder as perguntas e várias perguntas foram feitas para ele. Uma das perguntas foi a respeito, né, sobre o porquê ele escolheu, né, o Santos ao invés do Flamengo. Porque o Soteldo, o próprio técnico do Flamengo, o Sampaoli, pediu a contratação dele e conversou com o staff dele. E aí o pai dele, juntamente com o Jean Lucas, pediram para segurar, porque ele sabia que tinha negociação com o Santos, e aí ele respondeu, eu só aceitei trabalhar no Santos, vir para o Santos, porque eu me sinto o menino da Vila, por todo o carinho que recebi pela primeira vez que passei aqui, e também agora, a torcida entrando nas minhas redes sociais, já postando eu com a camisa do Santos, enfim. Esse daí acabou passando aquele momento que ele espera que isso aconteça com uma harmonia entre jogador e torcida, a torcida querendo ele acabou aceitando esse convite de trabalhar no time do Santos. Por isso que ele não quis ir para o Flamengo, ele achou melhor vir para a Vila, porque aqui ele iria se sentir melhor. Outro detalhe também que ele disse sobre a harmonia. Ele falou que chegou, foi muito bem recebido e que a partir de agora ele vai fazer de tudo para que a equipe possa buscar bons resultados. Sempre aquela conversa, o jogador chegando, aquela motivação do próprio atleta. Uma coisa é certa, ele está feliz da vida e está querendo ajudar. Isso que é o mais importante, e tomara que o futebol dele possa aparecer, porque ele foi para a França, ficou lá em 2 clubes, não conseguiu jogar bem, né? Pouco foi utilizado nas 2 equipes, tanto no Lyon como no Monaco, e agora ele volta depois de 1 ano sem jogar, poucas partidas, né? Ele está fora de ritmo, tem que pegar ritmo agora para poder encaixar nesse time e tomara que dê tudo certo. Bom, esse é o Jean Lucas. Agora eu quero falar sobre contratações.
O presidente Andrés Rueda está com um problema sério financeiramente. O Santos não tem dinheiro, essa é a pura verdade. O dinheiro que vai entrar do Ângelo é para pagar contas que estão explodindo agora e que podem travar a vida do Santos. É por isso que ele está tentando contratar jogadores por empréstimo, prolongar o pagamento se tiver que dar algum dinheiro, jogar para frente, porque não tem mais grana. Só tem a grana agora do Ângelo, mas tem muitas coisas. O Santos a curto prazo deve 239 milhões de reais e tem que pagar essa conta. Então ele está muito preocupado. A dívida do Santos, saiu um balanço agora sobre as finanças do clube, aumentou. O Santos hoje está devendo 580 milhões. Né? Quando o Rueda entrou, estava na faixa de 475 e aí subiu para 580 milhões. Não tem mais dinheiro da Globo, que já foi antecipado, não tem mais dinheiro da Federação Paulista. Tudo isso daí em virtude da falta de entrada de caixa, falta de dinheiro no mercado. O Santos vendeu agora, quer dizer, não tem receita do marketing fraco, não consegue arrecadar nada, não tem receita do estádio, não tem público, enfim, o problema ficou complicadíssimo para o técnico, para o presidente Andrés Rueda, para resolver os pedidos do técnico Paulo Turra. Bom, 2 jogadores estão na mira, um deles, o João Bastos, jogador que atua no Arouca de Portugal. O Santos já fez uma proposta, o Arouca não aceitou. O Santos fez uma outra contraproposta, ofereceu 1,5 milhão de euros, mais um jogador de uma lista de 14. O Arouca até agora não respondeu sobre a negociação, se vai ou não liberar o zagueiro para a equipe do Santos. Jogador de 26 anos de idade, brasileiro, que foi uma indicação do Paulo Turra, porque ele saiu do Atlético Paranaense e estava sendo monitorado naquela oportunidade pelo Atlético. Quando ele saiu do Atlético, trouxe essa indicação. Outro jogador, Roberto Pereira, o argentino que está todo mundo de olho nele, até o próprio Besiktas da Turquia já fez proposta oficial para contratar o atleta. Ele não respondeu para o Santos ainda e tem outros clubes interessados. Quer dizer, o Santos entrou na parada, mas todos aqueles jogadores que o Santos brigou por outros clubes, o Santos perdeu. Caso maior, Bruno Henrique tentou contratar, aí o Internacional fez uma proposta, o Bruno Henrique acabou indo para o Inter. Por isso, a situação está complicada, mas vamos ver, a diretoria está trabalhando. Numa dessa, aparecem alguns jogadores aí que a gente não tem ainda aquela expectativa de ver e a diretoria está atrás. Né? Esses jogadores que eu falo, não é jogador de compra, é jogador de empréstimo que deve chegar para o time do Santos ainda. Janela fecha dia 3 de agosto, então tem que resolver o mais rapidamente possível tudo isso daí. Amigão, pintou notícia, eu estou aqui, mas eu quero que você entre no site. Entre no site do Baixada Esporte, faça a sua inscrição no nosso canal, dá aquele like para você poder ficar sempre antenado a tudo aquilo que acontece no dia a dia do Santos. Eu estarei aqui para informar vocês, beleza? E não se esqueça, hein? O programa Baixada Esporte, que a gente apresenta diariamente na Santa Cecília TV, começa às 12 horas e você acompanha ele aqui pelo canal do YouTube também. É um programa que fala só do Santos. É 1 hora com os comentaristas do Baixada Esporte, comentaristas top que nós temos no nosso programa para falar tudo do time da Vila Belmiro. Tá bom? Ó, um abração para você, obrigado pelo carinho da sua compreensão e audiência aqui no YouTube. E a qualquer momento, pintou notícia, eu estarei de volta. Saudações alvinegras e até a próxima. Tchau!